Bom dia, galera. Meu nome é Alexandre, sou professor de matemática. Vim fazer uma videoaula sobre triângulos e ângulos. É um assunto bem tranquilo. Então, assim, o triângulo ele é utilizado pela humanidade desde o princípio. Na construção civil, é utilizado na construção naval, desde a época de Cabral, as caravelas, as as velas, né, de embarcações. Então, o triângulo ele tem propriedades muito interessantes. Uma das propriedades principais do triângulo é a dureza. Toda estrutura construída através de triângulo, ela dá mais sustentabilidade, tá? Então, fiz um videozinho, vou tentar colocar aí na imagem para vocês observarem, beleza? Bom, galera, o que eu vou fazer agora é montar duas estruturas. Com palitos de sorvete, como vocês estão vendo, percevejos ou preguinhos. Como eu não tinha percevejos, eu estou utilizando os preguinhos. E a gente coloca na ponta de cada palito esse preguinho ou percevejo. E aí a gente monta aí os vértices desse quadrado. E a mesma coisa eu vou fazer com o triângulo. Um detalhe importante é que as pontas têm que ficar livres. Não pode ser, por exemplo, com grampeador. Tem que ser com percevejo ou preguinho mesmo. Qual o objetivo de mostrar essas duas estruturas? É que vocês vão conferir ao pegar nos vértices opostos, né, nas pontinhas do quadrado e do triângulo, vocês vão ver o que acontece. Olha lá, o quadrado ele é mole, tá vendo? Ele é móvel. Já o triângulo ele é duro, fixo. Bom, agora que vocês já viram o vídeo, vocês entenderam um pouquinho mais do que eu falei sobre a dureza do triângulo, né? Ele dá mais sustentabilidade às coisas do que, por exemplo, o quadrado, que foi o que eu coloquei aí em questão. Beleza? Vamos falar um pouquinho também sobre ângulos, tá? O que é um ângulo? Um ângulo é o encontro de duas semirretas, tá? Então aí você tem um pontinho, não sei se eu vou conseguir colocar aí na imagem, um pontinho chamado vértice. A parte interna é o ângulo interno, a parte externa é o ângulo externo, tá? Como é que a gente mede ângulo? A gente mede ângulo através desse instrumento aqui, que é o transferidor. Depois eu vou fazer também um videozinho mostrando para vocês como utilizar o transferidor. Bom, amigo, vou mostrar para vocês como é que utiliza o transferidor. Primeiro a gente faz um traço, que é uma semi-reta. Depois a gente marca o vértice, que é um ponto, que é a origem. Essa marquinha a gente tem que deixar sobre esse ponto. E esse risco zero tem que sumir na linha. Ele tem que desaparecer ali, ó, tá? Tem que sumir. Agora eu quero marcar o ângulo de 90 graus. O que eu faço? Eu venho, procuro na régua o número 90, passo um risco, viro a régua, passo um traço. Aí eu consegui marcar o ângulo perpendicular. Esse símbolo é de perpendicularidade, 90 graus, beleza? Agora eu vou fazer um outro ângulo. Só que esse ângulo eu não sei qual é a abertura. Então o que eu fiz? Fiz duas semi-retas com qualquer abertura, marquei o ponto O de origem. Agora eu vou ver quantos graus que tem essas duas semi-retas de abertura. Vamos aqui posicionar do mesmo jeito que eu ensinei da outra forma. Aquele centro tem que ficar, a linha tem que sumir. E aí eu conto aqui, ó, pela parte de dentro, que é de 0, 10, 20, 30,
130 mais um pouquinho, 132 graus. Beleza? Agora vamos fazer um outro ângulo, uma semi-reta. Vamos marcar um ângulo de 45 graus agora. Faz o mesmo procedimento, coloca o vértice, que é aquele pontinho. Esse 0 tem que ficar sobre aquele pontinho, essa marca 0, esse risquinho aqui, ó, que ela tem uma lupinha, ela fica ali em cima. E o risquinho do 0 tem que sumir sobre a linha. Aí a gente agora vai contar, começando pelo 0 até 45 graus. Ali tem 45. Então vira, passa o traço e aí a abertura entre essas duas semi-retas aí é de 45 graus. Beleza? Agora vamos voltar ao nosso vídeo. Então nós temos aí alguns ângulos conhecidos, que é o ângulo nulo, né? Vou tentar colocar aqui. O ângulo nulo de 0 graus. Nós temos o ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso, tá? Metade de uma circunferência, 180 graus. Nós temos o ângulo de uma volta inteira, né? Que é isso aqui, uma volta completa. Na circunferência são 360 graus. Nós temos um quarto de ângulo, que é o ângulo reto, 90 graus. Esse ângulo é muito importante, muito utilizado na construção civil. O pedreiro ele só consegue levantar uma casa, uma parede, se ele conseguir deixar a parede perpendicular ao solo. Se der 1 grau de diferença lá em cima, a parede cai. Então, o ângulo reto ele é muito importante, principalmente na construção civil. Beleza? E aí nós temos o ângulo agudo, que é o ângulo agudo. Estou tentando colocar tudo aí em cima, tá, pessoal? O ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90 graus. O ângulo obtuso, que é o maior que 90 graus e menor que 180. Então o agudo fica entre 0 e 90 e o obtuso fica entre 90 e 180, tá? Então beleza, isso daí só alguns ângulos notáveis. Tem ângulo de 1 grau, 2 graus, 5 graus, mas não tem nome, tá? Então a nomenclatura desses ângulos que eu falei aí são os ângulos mais conhecidos. E recapitulando, é o ângulo nulo, que é o de 0 graus, o ângulo raso de 180 graus, o ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360, o ângulo reto, que é o de 90 graus, o ângulo agudo, que é o menor que 90, maior que 0, menor que 90, entre 0 e 90, e o ângulo obtuso, que é maior que 90, menor que 180, tá? Então esses são ângulos que têm nome, os outros ângulos não têm nome, tá certo? Agora vou falar um pouquinho sobre ângulos adjacentes. Nós vamos ver isso muito na trigonometria, né? Que tem o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? O ângulo adjacente é aquele ângulo consecutivo. Eu vou colocar em cima na imagem. Eu tenho o ângulo AOB e consecutivamente a ele eu tenho o ângulo BOC, que está aí em cima, tá? Então o ângulo consecutivo, o ângulo adjacente ele é consecutivo, ele tem uma reta, que é a reta OB, que pertence aos dois ângulos. Quando isso acontece, os dois ângulos eles são consecutivos e, consequentemente, adjacentes, tá? Então, ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que possuem uma semi-reta em comum, tá? Tudo bem? Beleza. Então, agora aqui é a bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Eu pegar esse ângulo que eu coloquei na tela, 50 graus, e dividir ele ao meio. Então, o ângulo dividido ao meio, a reta que divide esse ângulo em duas partes é chamada de bissetriz. Então, vocês viram o ângulo de 50, aí agora
com essa divisão dessa reta, a gente chama de bissetriz do ângulo, beleza? Outro assunto que a gente vai falar também é sobre os ângulos complementares, né? Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Quanto falta para completar 90 graus, certo? Então, a soma de dois ângulos, tem um ângulo aí, o AOB em roxo e o BOC em verde. A soma desses dois ângulos dá 90 graus, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho como saber o outro, sabendo que eles são complementares. 30 para 90, falta 60, beleza? Então, sobre os ângulos suplementares. O que são os ângulos suplementares? Vamos colocar aqui. Quanto falta para completar 180 graus, tá? Então, esse ângulo roxo, o AOB, é suplementar ao ângulo BOC e vice-versa, tá? O ângulo AB e o ângulo BOC são ângulos suplementares, beleza? Então, suplementar é quanto falta para 180, tá? E complementar é quanto falta para 90. São os ângulos opostos pelo vértice, o famoso OPV, ângulos opostos pelo vértice. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui na imagem, os dois verdinhos, que é o ângulo X e Y, eles têm a mesma medida, tá certo? Porque eles são opostos, estão em lados opostos do vértice. Assim como o ângulo AB, né, que está em laranja, o A é oposto ao B, então eles são iguais. Então, ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes também, eles têm mesma medida. Por exemplo, se eu colocar aí no ângulo X igual a 30 graus, o ângulo Y vai ter 30 graus também, tá? E aí, como a soma do ângulo A com o ângulo X, aí em cima, o ângulo A com o ângulo X dá 180 graus, observaram isso? A mais X dá 180, tá? Eu falando que o ângulo X tem 30 graus, 30 para 180 faltam 150. Então, o ângulo A mede 150, em consequência disso, o ângulo B também mede 150. A soma dos quatro ângulos aí vai dar 360 graus, que é uma volta completa na circunferência, tá? Então, o que é importante do ângulos opostos pelo vértice? É que eles possuem a mesma medida. A é igual a B e X é igual a Y. Beleza? Agora nós vamos para a página 69 do livro e vamos tentar resolver aí os exercícios que eu vou solicitar para vocês. Beleza? Um abraço.